Boa noite, gente. Quem está aqui conosco, especialmente a querida Ágata, intérprete de Libras, que gentilmente aceitou o convite de estar com a gente aqui dentro da disciplina de Libras, no curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense, para conversar com a gente sobre essa profissão importantíssima que é o intérprete, dentro da temática, então, da disciplina de Libras, né? Eu sou a professora Silvana Uma, sou professora, então, da área de Libras e Educação Inclusiva do Instituto, e hoje a gente está aqui numa atividade da disciplina, e que nós, para além de gravar e disponibilizar aos alunos, a gente está fazendo uma gravação para postar nas redes sociais, no intuito de que mais pessoas possam conhecer a Ágata, e também o que a Ágata tem a nos dizer sobre a sua profissão, a sua experiência, o que ela pensa sobre, já que cada vez mais a gente precisa conhecer sobre essa área, sobre essa profissão. Eu venho falando muito com os alunos que é uma área que está crescendo e que, inclusive, alunos da pedagogia podem depois buscar se especializar nessa área, né? A Ágata vai contar com certeza para a gente, talvez até como a gente se forma, se organiza para ser intérprete, para que seja uma área, então, que as pessoas no curso de pedagogia também podem atuar. A gente precisa cada vez mais de intérprete. Então, vai ser maravilhoso poder te ouvir. Eu te agradeço muitíssimo de antemão, sobretudo aí pela nossa parceria, que eu não posso deixar de registrar aqui. A Ágata já fez várias parcerias aí comigo, muitas vezes vestindo a camiseta, né, Ágata? Pelo amor é causa. Então, assim, você é uma profissional muito especial para mim, tenho certeza que para os surdos que você atua, que você está de frente. Então, te agradeço muitíssimo aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E aí, então, contando a vocês como nós combinamos, eu e a Ágata, eu pedi a ela que, de forma livre, ela pudesse trazer os pontos que ela julgasse importante dentro dessa temática, que os alunos na pedagogia precisassem, que seria importante que eles soubessem. Então, eu vou deixar aqui a palavra com a Ágata, ela vai conduzir para que a gente escute ela, reflita com ela, e depois a gente pode abrir para perguntas, para que, sei lá, os alunos, enfim, ou nos comentários, ou podem abrir o microfone, possam fazer a Ágata para que a gente vá discutindo e refletindo cada vez mais esse tema. Combinado? Desejo aí uma ótima conversa entre a gente. Toda a tua palavra, viu, Ágata? Obrigada, de antemão. Microfone. É o intérprete, viu? Que tá aqui, ó. Estão ouvindo agora? Tá? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Como eu tinha falado, é estranho eu estar oralizando hoje e não, né, aqui com as minhas mãos, né? Falando com as minhas mãos. Eu preciso coordenar um pouco isso, mas é um prazer estar aqui. E a gente realmente se organizou de forma que eu possa passar a vocês os pontos realmente que são importantes para a formação do profissional, né? Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência, como que a Libras, ela veio parar na minha vida, ou eu fui parar na Libras, eu ainda não consigo saber como que isso aconteceu. Eu sou pedagoga, né? Minha primeira formação, eu sou pedagoga. Então, num período em que nós estávamos à procura aí de carga horária, que é uma coisa importante, né, para os alunos e tal, e palestras, e então todo esse envolvimento de conhecimento e tudo mais, surgiu a oportunidade de fazermos uma visita a uma escola, e nessa escola teria uma palestra com um surdo. E esse surdo, ele é do Rio, ele viria especialmente para dar essa palestra ao grupo de pedagogia. Então, eu me inscrevi, né, me parece que 15 vagas, e eu consegui me inscrever. Nessa época fazia pedagogia eu e minha tia na mesma turma, então fomos nós duas, e nos organizamos e fomos. E aí, chegando lá, o surdo era o palestrante e o intérprete estava, no caso, do lado oposto à sala, né? Então, estava de costas, nós estávamos de costas para o intérprete. E o surdo estava lá conduzindo a palestra, falando justamente sobre a linguagem, falando sobre a cultura surda, a dificuldade, a questão de emprego, de comunicação e tudo mais. E aí,
naquele momento, eu falei assim, gente, eu acho que se eu tinha até hoje alguma dúvida em que área eu iria atuar na pedagogia, agora eu não tenho mais. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida, né? E aí foi tipo um amor à primeira vista. Assim, eu não tenho outra forma para descrever o que eu senti, né? E aí, logo após o intérprete, ele veio falar conosco, ele era professor de Libras também, e uma semana depois começou o curso de Libras, tamanha procura, né? Aquele grupo todo que tinha ido assistir se envolveu de uma maneira que todos quiseram fazer o curso de Libras. Então, eu comecei também o curso de Libras com um intérprete que estava nessa ocasião, né? Um intérprete ouvinte, né? Nós temos alguns intérpretes surdos e intérpretes ouvintes, e esse era intérprete ouvinte. Então, eu comecei a fazer o curso de Libras. E aí, o curso de Libras, ele dura 3 anos, o curso para a formação do profissional intérprete, ele dura 3 anos, né? Ele acontece junto à comunidade surda, e esse foi combinado para o curso. E um mês e pouquinho, talvez menos, eu recebi o convite da mãe de um surdo, que também era presidente de uma associação de surdos aqui da cidade, para que eu pudesse acompanhar o filho dela, surdo, num curso de AutoCAD. E quem era eu, né? Eu tinha um mês menos de curso, eu só sabia bom dia, boa tarde, boa noite, muito mal o meu nome. E eu estava tendo ali aquela incumbência de acompanhar um aluno surdo no curso de AutoCAD. Então, eu tinha ali 2 desafios. O desafio de conseguir me comunicar, né, numa coisa que eu não dominava ainda, num curso que eu não tenho conhecimento. AutoCAD, informática, para mim, quem sabe, são nomes técnicos e, né, são coisas muito específicas. E aí eu falei, Jesus, eu tenho uma oportunidade maravilhosa na minha frente. Mas eu tô com medo, porque o que eu vou fazer? Né? Eu não consegui, eu não tinha comunicação ainda, né? E aí a mãe dele me fez essa oferta. Olha, você acompanha o meu filho no curso dele de AutoCAD. São 3 anos de curso. E o meu curso de Libras eram de 3 anos, né? E aí eu vim para casa, conversei com a minha mãe, falei, mãe, olha, eu recebi uma proposta, a proposta realmente é muito bacana, é muito interessante, mas eu tô com medo. Eu tô com medo porque, assim, eu não sei Libras, eu não sei AutoCAD. E, basicamente, essa é a combinação que está acontecendo para eu conseguir ali me comunicar. E, basicamente, o surdo é um surdo aqui da cidade que ele tem um conhecimento linguístico maravilhoso. Ele tem, assim, um envolvimento com a língua, com a cultura, com a história dele, que é uma coisa assim absurda. Então, assim, ele não aceita um intérprete mais ou menos, vamos dizer assim. E o que eu era? Eu era justamente essa pessoa, né? Sem formação, sem conhecimento, basicamente com um pouquinho de coragem só, né? E a minha mãe me apoiando de um lado, a mãe dele me apoiando de outro, e eu rezando para ser aceita por ele. Era só, assim, e continuar viva, era isso, né? E eu falo hoje em dia que, assim, o fato dele ser muito rígido, dele, às vezes eu fazia um sinal que estava errado e ele me corrigia na hora, né? Ele realmente era muito rígido. Isso, de início, me deixou com medo. Mas depois eu fui percebendo que aquilo dali, para mim, estava sendo maravilhoso, porque eu estava tendo 2 cursos concomitantes.
eu estava tendo meu curso de formação em Libras com uma professora surda, né? Dentro de todo o parâmetro de um curso, e, ao mesmo tempo, eu estava vivenciando aquela língua, eu estava vivenciando aquela cultura, né? Com uma pessoa que estava realmente me moldando. Era basicamente isso. Então, durante 3 anos, assim, meu coração ficou na mão o tempo inteiro, porque o tempo todo aquela insegurança, né? Será que de fato eu estou conseguindo chegar até ele, ou ele está sendo só educado comigo? Então, eu passei um período que é normal, até a gente conseguir respirar e achar uma segurança, é normal, né? E graças a Deus eu sobrevivi. Foram esses 3 anos com ele, formou, ele foi o aluno, ele era um único aluno surdo desse curso, ele formou com as melhores notas do curso. Então, isso para mim, quando a mãe dele falou, foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu falei, bom, se eu me achava incapaz, ele me mostrou que eu posso continuar, né? Então, eu digo que a profissional que eu sou, no sentido de ser muito autocrítica, e eu sou muito autocrítica, eu devo a ele, né? A todos os puxões de orelha que ele me dava, a todas as chamadas de atenção, olha, você está fazendo isso errado, olha, esse sinal não é assim. Então, tudo isso me formou a profissional que eu sou hoje, né? Então, a partir desse momento, desses 3 anos, eu continuei. E dali eu não parei mais. Isso foi em 2009. E desde então, eu continuei interpretando, né? Eu não fiz outra coisa da minha vida a não ser interpretar, né? E aí eu fui trabalhar em escola regular, né? No curso de formação de professores, justamente por conta da pedagogia, com a interpretação de alguns alunos surdos, né? E aí então vem a questão da formação do intérprete. Até esse momento, eu tinha apenas a formação básica de um curso. E o que é esse curso? Esse curso ele é um curso que ele é feito por um professor ou surdo ou ouvinte, né? No meu caso, foi metade ouvinte, metade surdo. Então, eu já estava inserida ali na cultura surda, isso é muito importante, né? Tive a sorte de ser inserida na vivência por conta desse estágio que eu fiz, né? Então, essa é a questão do curso. O curso, para ele ser válido, ele tem que ter o apoio da comunidade surda. Você tem que ter contato com a comunidade surda, né? Até porque a Libras, ela é uma língua viva. O que é uma língua viva? Ela é uma língua que o tempo todo ela está em modificação. Um sinal que, de repente, nós usávamos há 2 anos atrás, hoje já não usamos mais, né? Ele já não existe mais, ele já se modificou. Então, o tempo todo é pesquisa, o tempo todo é pergunta, e assim vai, né? E a partir disso, então eu fiz o curso básico de 3 anos, e para eu poder entrar como intérprete pelo Estado, nós temos que fazer uma proficiência, né? Para ser medido realmente a fluência da nossa língua para todas aquelas disciplinas, para todas aquelas situações educacionais, né? Então, nós tínhamos, até 2015, nós tínhamos o ProLibras, que era essa proficiência em que se fazia uma bancada, né? E nessa bancada, claro, tinham surdos avaliando, né? E tinham profissionais intérpretes avaliando também a postura, avaliando a questão de como você se expressava, não só em questão de rosto, de corpo, mas a maneira como você formulava a sua interpretação,
né? Então, tinham todos esses aspectos para serem avaliados nesse possível candidato. E o ProLibras, ele acabou em 2015, nós não temos mais, né? Mas eu fiz uma prova que também era paralelo com o ProLibras, que era uma prova do CAIS, que é o Centro de Apoio ao Surdo. E, basicamente, a avaliação é a mesma, né? E aí, com essa prova, eu pude entrar no Estado terceirizada, né? Para poder, então, trabalhar como intérprete. E só isso é suficiente? Não, isso não é suficiente, ainda tem mais. Passado isso, eu, no caso, já era pedagoga formada, né? E tinha um curso básico de Libras. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, de fato, eu quero trabalhar nessa área, eu não pretendo ir para outros campos, eu quero realmente me aprofundar. Então, eu fiz a minha pós-graduação em Libras, que ela é muito mais voltada para a estrutura linguística, ela é muito mais voltada para as questões de ordem cultural, ela é voltada até para as questões mesmo genéticas da surdez, e aí você vai compreender quais são as causas da surdez, o que pode vir a nascer uma criança surda, a questão da surdez ou deficiência auditiva adquirida, tudo isso é voltado mais para essa área, né? Nem tanto para a questão dos sinais mesmo, a questão prática, né? Então, eu optei por fazer essa segunda formação. E então, aí sim, essa foi a minha dupla, né? Foi a pedagogia junto com a Libras. Tem muitas outras que podem ser utilizadas também para a formação do profissional, tá? Nós temos letras Libras, assim como nós temos inglês português, né? Inglês espanhol, então nós temos as letras Libras, que a pessoa sai habilitada com o professor de Libras e português, né? Portanto, pode ser intérprete também, mas é necessário que ela tenha a fluência, né? Então, uma coisa, ela está interligada à outra. Eu não posso ser muito boa na minha fluência aqui e me faltar formação acadêmica, né? Me faltar conhecimento didático. Isso não pode. Do mesmo modo que eu não posso ter uma parede lotada de diplomas e aqui eu não conseguir me comunicar com surdo. Eu não fazer parte da comunidade, né? Eu não ser inserida de fato na comunidade surda. Então, são coisas que se juntam, né? E aí nós temos uma parte discorda, uma parte concorda. Nós temos o que nós chamamos de coda, que seriam codas. Codas são filhos ou irmãos, irmãs, né, de surdas, ou seja, são seus parentes mais próximos. Então, é claro que a nível de fluência, uma pessoa que tenha um irmão surdo ou uma pessoa que seja filho de surdo vai ter uma fluência absurda comparada a uma pessoa que não tenha ninguém próximo ou ninguém mesmo na família, né? Na minha família, por exemplo, eu não tenho nenhum surdo, né? Então, comparando-se a essas pessoas, a questão da fluência, elas têm muito mais fluência do que qualquer outra pessoa de fora, né? Sem sombra de dúvidas. Mas só isso já habilita essa pessoa a trabalhar como intérprete? Não. A regra, ela é para todos, né? Então, essa pessoa, independente dela ter muito boa a sua Libras, ela precisa ter a mesma formação, ela precisa ter o curso básico de 3 anos, ela precisa estar inserida na cultura surda, ela precisa ter uma formação acadêmica, ela precisa ter uma especialização, se caso ela quiser, né? Mas isso é previsto em lei. Então, em 2010, nós tivemos a regulamentação da nossa profissão de tradutor e intérprete, tá? E ela fala justamente nisso, da formação desse profissional
a nível de graduação, né, a nível de especialização, mas sempre além, nunca somente o básico, nunca somente o curso de Libras, né, ainda que seja de 3 anos, ainda que eu tenha parente surdo, não, isso não me faz intérprete, né? Então, isso deve ser feito por órgãos relacionados ao MEC, obviamente, né? Tanto o curso básico quanto a formação acadêmica, né? E o que ela vai fazer com esse profissional? Ela vai justamente capacitar esse profissional, tanto na sua prática, como no seu conhecimento acadêmico, no seu conhecimento histórico, cultural, social da comunidade surda, para que só então ele consiga desenvolver o trabalho de tradução e interpretação. A tradução, quando nós fazemos isso? Nós fazemos a tradução quando não há necessidade de você explicar nada ao surdo, né? Então, por exemplo, houve um período em que eu trabalhei na Câmara Municipal da cidade. Então, ali o meu papel era de tradutora, ou seja, eu só repassava o que estava sendo falado, né? Enquanto que em sala de aula, o meu trabalho era de intérprete, ou seja, era de realmente interpretar da maneira como a pessoa falava, né? O professor estava ali passando, dando a aula dele, então eu tinha que internalizar aquela informação, eu tinha que entender, compreender de fato aquela informação e repassar então para o meu aluno surdo. Esse trabalho, ele se dá de duas formas. A interpretação, ela pode ser consecutiva e ela pode ser simultânea. A simultânea é justamente quando a pessoa está oralizando, né? Ela está falando e automaticamente o profissional intérprete, ele está no mesmo tempo passando para a pessoa surda. E a consecutiva é quando a pessoa está oralizando, né? Ela está ali palestrando, está falando, e o profissional intérprete ele tem um tempo para ele conseguir identificar aquela informação, ver os conceitos, fazer as melhores escolhas tradutórias que ele está pensando naquele momento, e aí então ele faz a sua tradução. Tá? Isso também é permitido. E é uma coisa que o professor Arley Santos, ele é um professor, ele é intérprete também de Libras e ele é especializado na parte linguística, né, na estrutura linguística da Libras. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão das escolhas tradutórias. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda língua tem uma estrutura própria, né? Nosso português tem uma estrutura, a Libras tem a sua estrutura própria. Duas coisas que nós temos que nos atentar ao máximo na hora que nós estamos nessa combinação de português para Libras, de Libras para português. Por exemplo, no português nós temos metáforas, né? Na Libras nós não temos. A Libras ela é literal. Então, aí, se você não tiver um conhecimento linguístico, se você não tiver uma boa fluência, se você não fizer escolhas tradutórias que sejam positivas, que sejam assertivas, você vai passar uma mensagem para o surdo completamente diferente daquilo que o orador está falando. Então, aquilo vai causar no surdo uma incompreensão, um conflito, né? Porque para ele não faz sentido. Então, é muito necessário, sim, o estudo, a pesquisa. Tem dúvida? Pergunte ao surdo, pergunte a um profissional que tenha mais tempo que você, né? A gente nunca está pronto, de jeito nenhum. Por mais curso, por mais qualificação, por mais estudo, a Libras ela é viva. Então, independente de quanto tempo eu tenho de Libras, independente da minha fluência em Libras, eu sempre tenho algo a aprender. Eu sempre tenho o que perguntar para melhorar a minha interpretação, né? Porque o meu foco é fazer com que o surdo consiga me compreender. Não tem que ser o que é fácil para mim, o que é menos trabalhoso para mim,
né? Eu vou encurtar isso aqui porque tá complicado se eu falar o que a pessoa está falando, não. Eu tenho que ser literal na informação, mas eu tenho que ter a inteligência das minhas escolhas tradutórias que seja satisfatório para o meu público surdo. É isso que eu tenho que ter em pensamento o tempo inteiro. Então, isso independe se eu vou fazer uma tradução simultânea ou se eu vou fazer uma tradução consecutiva. Eu sempre tenho que ter essa preocupação. Como eu vou escolher, como eu vou contextualizar isso para poder passar para o meu público surdo, né? Uma outra preocupação também, ultimamente, que eu tenho percebido muito em relação a esses cursos de qualificação rápidas, em que ofertam fluência em Libras em 6 meses, fluência de Libras em 1 ano, né? Então, novamente, esses cursos não vão formar intérpretes, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão facilitar a vida da pessoa num possível contato com uma pessoa surda. Então esses cursos não vão valer de nada? Vão valer sim. Você vai já ter ali uma inserção, né, na cultura surda, na língua, e a partir daquilo ali, se você resolver, se você decidir trabalhar com isso especificamente, então estude, então se aprofunde, faça o curso próprio para a formação de intérprete, faça a sua formação acadêmica, pergunte, pesquise sempre. E a Libras, ela não é universal, ela é regional. Então, isso também tem um certo atrito, né? Não significa que regionalismo, como nós chamamos, né? Regionalismo são os sinais próprios de cada lugar. Isso não significa que eu, como uma intérprete de Angra, não vá conseguir interpretar, de repente, um surdo de São Paulo, um surdo de Minas, né? Pelo fato de os sinais serem diferentes. Isso não existe, tá? Eu posso, sim, não conhecer um sinal ou outro, mas aí o que a gente faz na dúvida? Pergunta. A gente pergunta. Não é feio a gente perguntar, muito pelo contrário, né? É importante você sempre se interessar por aquilo ali, porque você vai melhorando. A sua interpretação vai ficando melhor, né? Então, isso é um mecanismo que eu, particularmente, uso muito e não tenho vergonha nenhuma de chegar para surdo, de chegar para colegas meus que têm muito mais tempo do que eu e perguntar o que é isso? O que isso significa? Dentro de um contexto, o que isso quer dizer? De que forma que eu posso colocar esse sinal para poder fazer um contexto bacana, para que o surdo consiga me entender, né? Da mesma forma, quando eu encontro um surdo de outro lugar, de repente ele me apresenta um sinal que eu não conheço. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar, mas que sinal é esse? Aqui nós usamos o outro, mas esse daí é qual? Né? Então, são questões assim de ter sempre a curiosidade, de ter sempre, de entender que a gente nunca vai estar pronto. Pelo contrário, a gente cada vez tem que correr atrás, porque uma língua que se modifica, a gente tem que se modificar junto, né? A gente não pode simplesmente achar assim, eu já tenho tantos anos de Libras, eu já tô pronto, imagina, eu não preciso saber de mais nada. Imagina, não é assim não. Quanto mais a gente estuda, mais novidade tem. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre correndo atrás, né? E uma coisa que sempre me perguntavam, pela minha formação em sala de aula, principalmente na questão educacional, na maneira como eu interpretava para os alunos, geralmente me perguntavam assim, mas vem cá, então significa que o intérprete ele dá aula para o surdo? Em sala incluída? Em sala de inclusão de surdos e ouvintes? Então, assim, isso não acontece, tá? E isso não pode acontecer. Por mais que eu seja pedagoga, por mais que eu tenha uma formação educacional, eu sou intérprete de Libras. Eu sou professora de Libras quando eu estou ministrando o curso.
ou dando a aula, tá? Do contrário, não. De maneira nenhuma, intérprete pode mudar o contexto que está sendo falado, né? Isso seja em ambiente educacional ou não. Jamais eu posso, como a questão das metáforas, não saber uma metáfora e imaginar que talvez seja tal coisa e passar o que eu imagino para o surdo. Isso jamais pode acontecer. Jamais pode acontecer. Nós temos que ser fidedignas daquilo que está sendo passado. Isso é muito importante. Isso vem dentro da legislação, como a parte de ética, a parte moral, né? A questão de como você trabalha mesmo, né? A sua questão profissional, como você se apresenta profissionalmente. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Eu não posso aumentar o que está sendo falado e eu não posso retirar o que está sendo falado. Momento nenhum. E aí vem a questão, mais uma vez, das escolhas tradutórias. A partir do momento que eu tenho conhecimento dessas escolhas, então eu já fico mais tranquila quando essas possíveis dúvidas chegarem a mim. Eu rapidamente vou saber como conduzir da melhor forma possível. E quando o surdo tem qualquer dúvida em sala de aula, ou de repente em relação a palestras ou alguma coisa, o que o intérprete tem que fazer imediatamente? O surdo ele vai sinalizar a dúvida para o intérprete ele vai levantar a mão e aí ele vai conduzir o questionamento, enfim, do surdo para o palestrante ou para o professor, né? É assim que tem que ser feito, não pode ser feito de outra forma. O que pode acontecer, e eu particularmente faço isso, por exemplo, o surdo ele é alfabetizado em Libras, né? Que é a língua materna dele. Então, português, eles têm algumas dúvidas em relação à palavra, significado dessas palavras. Então, o que eu posso fazer que está dentro da minha responsabilidade quanto intérprete? O professor fala uma palavra. Essa palavra ela é importante que o surdo saiba, que o surdo tenha conhecimento dessa palavra, da grafia dessa palavra, né? Do sentido dessa palavra. Então, o que eu, enquanto intérprete, vou fazer? Eu vou exemplificar usando aquela palavra, ou seja, eu vou tornar aquilo dali uma coisa que está dentro da vida do surdo, eu vou colocar aquilo numa circunstância mais fácil dele compreender, então ele vai internalizar aquela palavra, ele vai entender o significado daquela palavra, e aí eu vou dar continuidade à minha interpretação. Isso não significa que eu esteja dando aula para o surdo. Isso significa que eu estou fazendo o meu trabalho, ou seja, eu estou fazendo a comunicação acontecer. Eu não estou atrapalhando a aula do professor, que está aí acontecendo, fluindo naturalmente, e eu não estou deixando o meu aluno surdo sem entender o significado daquela palavra. Isso também é muito importante, né? E sem a formação, isso fica difícil, né? Porque à medida que a gente não tem esse conhecimento mesmo, até da nossa própria língua, isso se torna difícil. Porque se eu não sei o significado de uma palavra, como que eu vou passar isso para um aluno surdo? Então, eu tenho que ter esse conhecimento também da minha língua, da minha gramática, de como que é a estrutura da minha língua, né? Para que eu possa conseguir fazer uma transição muito tranquila de português para Libras e de Libras para português, respeitando as duas regras, as duas línguas, né? As duas estruturas. Isso é muito importante também. Hoje em dia, nós temos uma nova lei não, na verdade uma mudança que ocorreu na LDB, ela é bastante recente, ela aconteceu agora no dia 3 de agosto, tá? E qual é a mudança que ela traz para a nossa LDB? Ela traz a questão do bilinguismo, que é uma coisa que a comunidade surda ela vem lutando há anos para que aconteça.
E, finalmente, foi sancionada agora, dia 3, né, junto ao presidente da FENEIS. A FENEIS é o órgão mais importante, mais abrangente que nós temos na parte de cultura surda, tá? Ela é uma ONG e ela é responsável por tratar das questões políticas, linguísticas, das questões educacionais, culturais, sociais, enfim, ela dá garantia para a pessoa surda, né? Ela inclui de fato a pessoa surda na nossa sociedade como um todo, e FENEI significa Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Ela foi fundada em 16 de maio de 87. Né? Então, para acontecer essa sanção dessa PL, ela contou com a presença do presidente da FENEIS, né? Ele esteve lá para poder assinar, e ele, como o responsável, representante de toda a comunidade surda do Brasil, então, assinou essas mudanças. E essas mudanças, a quem elas vão beneficiar? Elas vão beneficiar os alunos surdos, aos alunos surdos cegos, aos alunos com deficiência auditiva, que são sinalizantes, que são pessoas que elas têm um pouco de audição, né? São aquelas pessoas que usam um aparelho auditivo, mas elas conseguem oralizar, né? Mas elas optam por sinalizar, ou seja, elas optam por utilizar a Libras e tantas outras deficiências que queira se utilizar do bilinguismo também. Então, o que isso vai fazer para os profissionais? Os profissionais da educação, eles vão precisar ter justamente essas qualificações para lidar com esse público. Né? Então, serão disponibilizados materiais didáticos específicos, né, para esse público, para esses públicos, né, os profissionais que tenham essa fluência na Libras. Então, todo profissional da educação, independente da área que ele vá atuar, ele precisa ter a fluência em Libras para poder atender, então, a esses grupos que estarão utilizando essa modalidade bilíngue, né, na educação. E essa modalidade, ela vai ser ofertada às crianças pela vida toda. Porque hoje em dia, o que nós temos? Hoje em dia, aqui na cidade, nós temos uma escola de surdo, né? E essa escola de surdo, a criança ela é inserida lá no ato que se descobre a surdez dela, né? Seja ela severa, seja ela moderada. Então, essa criança ela é colocada lá nessa escola, ela é matriculada nessa escola, para que ela, então, seja alfabetizada na sua primeira língua, na sua língua materna, que é a Libras, e a sua língua segunda, que é o português, né? No caso deles, o português escrito. Então, até o 9º ano. Depois do 9º ano, essas crianças, então, elas vão para escolas regulares, né? Onde elas são inseridas em classes, obviamente, regulares, né? Onde nós, então, intérpretes, somos inseridos também nessas classes para poder ajudar, então, no desenvolvimento desses alunos, desses jovens, né? E a partir do momento que houve essa mudança na LDB, essa oferta de bilinguismo, ela será para a vida inteira. Então, quer dizer, o aluno surdo, ele não vai ter esse momento. Poxa, até aqui eu estou com um bilinguismo, né, no sentido de grafia, né, de escrita, e na minha língua materna. E, de repente, ele vai para um mundo que é majoritariamente ouvinte, em que se predomina a oralidade, né, e a escrita de um português, que é a segunda língua dele, e não tem praticamente nenhum acesso, não havendo intérprete, não há nenhum acesso para esse aluno, então, utilizar a sua língua materna, que é a Libras. Né? Então, a partir dessa mudança, os profissionais, eles terão, sim, que se qualificar mais profundamente a nível de ter fluência mesmo
para poder conseguir, então, dentro de uma sala de aula, atender a alunos ouvintes e a alunos surdos, né? Então, seria basicamente isso que eu gostaria de passar, que eu achei assim, mais importante trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta. Agatha, primeiro preciso te agradecer, já tem mãozinha levantada aqui, viu? Preciso primeiro te agradecer aí por você ter nos contado um pouco da tua trajetória, que realmente foi... Também fiquei na dúvida, viu, se você escolheu, mas eu acho que ela te escolheu também, então é muito bom ver quando uma profissão assim, ela passa pela minha questão pessoal, profissional, ela está entranhada na gente, né? Isso é muito recompensador. A gente pode ver, né, perfeitamente a partir do teu relato, da tua conversa, da tua fala aqui. Então, te agradecer por poder te conhecer mais, embora a gente já tenha um contato, eu também não conhecia um pouco da tua trajetória, então foi muito bacana. E assim, te agradecer também que você traz pontos importantes. Primeiro, situando que é uma profissão necessária e que não é uma profissão de qualquer jeito, a partir de algum curso, enfim, mas que é uma profissão que, por ser tão necessária, ela exige uma qualificação tão importante como outras. A gente não faz um curso de poucas horas para se tornar professor, para alfabetizar um aluno, enfim, então a gente precisa cada vez mais entender essa profissão necessária, e por ser necessária, ela precisa de qualidade. E uma qualidade que não é impossível, né, Agatha? Às vezes os alunos pensam, professor, mas é muito tempo, é difícil, eu não sei os sinais. Num primeiro momento, aquilo, a palavra que você usa, medo. Eu trabalho muito com os alunos isso, porque Libras parece que tem isso, é uma outra língua, às vezes causa, né, na gente, estou me incluindo junto, porque a gente, como você fala, está aprendendo a todo momento, a gente, né, é um livro, é uma história, nós não somos os mesmos, eu sempre digo, né, de minutos atrás, a gente precisa, enfim, então, assim, que esse medo não nos paralise, né, mas que nos coloque numa movimentação de entender que a gente precisa ir para frente, ir a mais, ir além. Então, assim, quero te agradecer aí por ter contado um pouco da tua experiência e mostrado para a gente, assim, o quanto essa profissão ela é importante, da gente investir, daqui a pouco é uma área de atuação dos alunos, inclusive que estão aqui nos assistindo, que podem buscar aí, a partir do teu viés bem qualificado, cada vez mais se envolver aí com essa profissão, que vai crescer cada vez mais, né, Agatha? Você trouxe aí pontos importantes, inclusive da legislação que está mostrando para a gente, que não vai mais ser possível professor algum, ou cidadão algum, vamos pensar assim, desconhecer essa língua, deslegitimar esses sujeitos, que é importante. Então, assim, te agradeço muitíssimo. Vou passar a palavra para a Lucelli. Quem mais tiver pergunta, gente, a hora é agora. A gente faz uma rodadinha de perguntas e aí a gente vai ter que encerrar em função do horário. Lucelli, queria falar? Fazer pergunta? Eu queria perguntar. Vai lá. É porque ela falou, você, né, Agatha, falou sobre que eles terminam o 9º ano e aí vão para escolas onde tem pessoas ouvintes e tudo mais. Só que eu vi muito poucos. Então, existe uma desistência quando sai do 9º ano? Eles costumam desistir muito, desanimar quando chegam na escola regular? Agatha, antes de você responder, deixa eu ver, tem mais, para a gente fazer um bloco, tem mais alguém querendo fazer pergunta para a Agatha? A hora é agora. Sim. Vai lá, Júlia, vamos fazer um bloco, daí a gente otimiza melhor, daí a Agatha consegue responder mais ao mesmo tempo. Vai lá, Júlia. Assim, boa noite, Agatha. A minha pergunta seria sobre essa questão que eu nunca tinha pensado sobre isso, né, já que são 2 linguagens. Eu queria entender um pouco como você mantém esse equilíbrio, né, de conhecimento de uma língua e de outra, assim, para não ficar, né, tudo equilibrado, enfim. Vai que é tua, Agatha. Então, sobre a primeira pergunta, infelizmente sim. Infelizmente, porque eles já sabem justamente que o próximo passo fica sempre aquela dúvida, será que para a sala que eu vou vai ter intérprete ou não? Se tiver intérprete, tá tudo bem, eu vou. Mas e se não tiver? Porque existe uma burocracia mesmo, né? Nós entramos pelo Estado como terceirizadas, né? Então, a gente necessita de empresa
que faça a licitação. Normalmente essa empresa não é daqui da cidade, ela é do Rio, então nós necessitamos que empresas queiram, né, aproveitar esses profissionais, vamos dizer assim, né, os intérpretes, e entrem em licitação, esperem quanto tempo que vai ver para poder ganhar ou não, e daí entrar em contato conosco para poder, então, a gente ser inserido em sala de aula. Então, o surdo, ele já sai de uma certeza que ele tem diariamente, o professor, né, e o intérprete, para uma incerteza. Então, normalmente acontece a desistência, sim, é muito difícil realmente aquele surdo que se mantém ali, que permanece. Então, realmente acontece isso, sim. E sobre a pergunta da Júlia, como eu digo, assim, a gente tem que estar estudando o tempo todo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, assim, em português, nós temos os conectivos, certo? Nós só podemos formar frases que tenham coerência, que tenham coesão, né? Em Libras, você não tem conectivo algum. Você precisa passar a mensagem. Então, por exemplo, eu vou falar assim, eu estudei Libras, português. Agora, em Libras, eu posso falar assim, eu, Libras, estudei. Ou eu, Libras, estudar, porque também eles não têm essa mudança do verbo, né? Então, você realmente fazer ali um temperinho, né? Ao mesmo tempo que você entende como que funciona a sua língua, porque aí primeiro você tem que dominar, digamos assim, um pouco mais a sua língua materna, para então você ir para a língua do outro, né? Então, é o tempo todo pesquisando, o tempo todo estudando, o tempo todo lendo. Então, basicamente assim que eu tento conseguir aí um equilíbrio. Eu não sei se o tempo todo consigo, mas assim, eu tento o máximo tá ligada nesses dois aspectos aí para fazer um trabalho bom. Bacana, Agatha. Olha só, pergunta da Isabela aqui nos comentários. Os pais podem contratar intérprete por conta própria para auxiliar o seu filho na escola? Isso é uma questão que a gente ouve bastante também, né? Qual a tua opinião? Enfim, o que você acha? E a Sara também quer fazer uma pergunta, mas antes eu só quero complementar, assim, acho que fica muito isso dessa complexidade de ser intérprete e, vamos usar assim, equilibrar essas duas línguas, porque uma língua é algo complexo, a gente não está falando de uma linguagem, mas de uma língua que tem uma estrutura e cada uma tem uma, e aí o intérprete é aquela coisa, é uma acessibilidade na comunicação, e tem que ser justo, então, que o professor passar o aluno na sua língua ouvinte, né, a sua língua oral, o surdo tem que ter acesso na sua língua, e aí se talvez o intérprete não dá conta, olha que complexo, aí já fica desigual a informação, e aí a gente já não está falando mais de acesso para todos iguais. Então, a gente vai cair numa enseada novamente de exclusão, né? Então, e aí, Agatha, se você puder, depois da pergunta da Isabela também, eu já vou passar para a Sara, talvez, assim, nos contar, assim, rapidamente, você chegou lá, na sala de aula, você quase não sabia sinais, lá no início, quando você conta da sua trajetória, partiu de onde? Acho que isso talvez seja uma curiosidade importante, tipo assim, eu fui para um dicionário, eu fiz alguns encontros com o surdo e ele me, né, ou eu fiz com o professor, partiu de onde, assim, para você começar a se situar, eu vou por aqui, para eu conseguir ir mediando lá naquele curso de AutoCAD que eu lembrei agora, acho que essa dúvida fica muito. Sara, vou passar a palavra para ti e para Ana Clara, aí a gente vai ter que encerrar, gente, ó, Agatha, muita pergunta para ti. Vai lá, Sara, depois a Ana Clara. Boa noite, Agatha. Bom, minha pergunta é em questão, assim, da limitação, né? Porque eu acredito que essa questão da sinalização, ela exige muito tempo e também cuidado, né? Porque, como você falou, você tem que passar uma mensagem para quem vá ver os seus sinais e entender. Então, como, assim, por exemplo, caso eu queira, né, fazer essa linguagem de sinais, de início, eu acredito que eu vou cansar muito rápido, porque eu não estou habituada. Então, eu queria saber se tem, em questão de direito, assim, uma limitação de tempo que você possa ficar ali ou não. Como é que funciona essa questão do tempo de sinalizar? Então, em questão de sala de aula,
O correto mesmo seria, em cada troca de professor, haver uma troca de intérprete. Então, seriam trabalhados sempre em dupla, né? Que, na verdade, o nosso trabalho, seja educacional, seja em qualquer outro âmbito, é sempre dupla, para que a gente possa ir girando. Eu já estou sinalizando. E aí, o que acontece? Porque nós temos um tempo nós fazemos 20-20. Então, 20 minutos eu interpreto, 20 minutos o colega interpreta, 20 minutos eu, 20 minutos o colega. Mas na sala de aula, não existe isso. Então, em sala de aula, por exemplo, eu interpretava de 7 ao 12:30. Direto. Eu só pausava mesmo para a troca dos professores e um tempo um pouco maior na hora do lanche. É assim, né? Alguns eventos com a professora Silvana também, né? Tadinha de você. Sim, mas aí, olha, comparado, é um tempo bem menor, né? Do que eu ficar de 7 da manhã ao 12:30, né? Quando era curso normal, então, que era praticamente 12 horas que eu ficava, né? Inteiro. Então, e eu tenho tendinite. Meus pulsos são abertos, né? Justamente por conta dessa coisa que a gente não tem naturalmente. Essa flexibilidade, ela vai acontecendo, o corpo ele vai se moldando mesmo, a necessidade, né? Então, existe esse limite, sim. Então, pela lei, seria a cada 20 minutos haveria uma troca. Mas, infelizmente, em sala de aula, é um intérprete só para todo o período que se tem em aula, né? Vou retomar. Ana Clara, quer fazer a pergunta? Vamos lá, depois a gente passa para a Isabela. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber em relação a se alguma professora já te procurou para poder saber um pouco mais sobre como ajudar em sala, ou então em modificar algumas atividades, ou teve dificuldade em questão da estrutura da escrita do aluno. Se já ocorreu, já aconteceu, ou você sabe de algo. Professora, que ela falou, né? Isso. Uhum. Então, acontece muito isso em aula de português, em aula de literatura e filosofia e sociologia. Porque são coisas já complexas da gente entender e explicar, né? E eles têm realmente uma linguagem que é a Libras. O que eles escrevem é a Libras, não está errado, né? Só que imagina eu tentar explicar isso para um professor de português, que ali não está errado. O professor ele tem que considerar a estrutura da língua, que é diferente. E aí é muito complicado, porque cada um tem, né, o seu ponto de vista e a gente tem que respeitar. Então, com alguns professores eu tive um pouco mais de dificuldade de convencê-los de que o aluno não estava escrevendo errado, de que aquela era a compreensão real do aluno, mas que, de acordo com a explicação, ele tinha compreendido o contexto todo, mas que quando ele fosse passar aquilo para o papel, seria daquela forma. Caso contrário, seria eu ditando tudo que ele tinha que escrever. Se tivesse que ser um português, né? Dentro dos parâmetros do português. Então, tem professor que aceita, sem problema nenhum, e até facilita tanto a vida de nós intérpretes, como a vida do surdo, né? Do aluno surdo. Mas tem tantos outros que não, que acham que por eles estarem ali, eles estão numa turma ouvinte, todos eles escrevem em português. Por que somente aquele aluno não escreve? Então, aí você tem que também ter um jogo de cintura com aquele professor, até esse professor entender que ele não está errando, que é daquela forma que se escreve, que é daquela forma que ele compreende, que aquela é a língua dele. Então, eu já passei por muitas coisas mesmo. Algumas eu consegui, sim, né, consegui fazer o professor entender e algumas outras não. Algumas outras, infelizmente, os professores exigiam do meu aluno surdo uma qualidade, vamos colocar assim, né? Uma qualidade de escrita, de dissertação, que ele não iria conseguir fazer sozinho.
Não por ele não ter capacidade, mas porque não era a língua dele oficial, né? A primeira língua. Teve uma menina que perguntou a questão dos pais, não foi? Se os pais podem... Isso, a Isabela, não sei se ela quer falar agora, ela levantou a mão também. É sobre essa questão, Isabela? Tenho outra pergunta. Você falou que ia terminar e eu quero perguntar de uma vez a outra. Eu tenho muita dúvida na questão do regionalismo, que em eventos nacionais, né, tem alguma ordem, assim, de você usar algum sinal de alguma região, ou você pode usar o que você sabe? Por exemplo, você é de Minas, aí você pode usar o sinal que você aprendeu em Minas, ou tem um decreto que, tipo, tem que usar o sinal de determinada região? Boa pergunta. Então, eu vou responder a sua primeira pergunta e depois eu respondo essa. A primeira foi a questão dos pais, né? Se os pais podem, no caso, contratar um profissional particular, né? Ele pode, se ele tiver aquisição financeira para isso. Porque por mais que a nossa profissão, digamos assim, que ela esteja sendo vista, né? Com mais abrangência de uns tempos para cá, ela em questão de serviço particular, ela é cara, né? Então, não é todo surdo que tem uma condição financeira de ter um intérprete particular, né? Então, é uma coisa muito cara, assim, para nós sermos exclusivas de uma só pessoa, é caro, né? Mas pode, isso não tem nada que impeça, não. Se essa pessoa, se essa família tem uma aquisição para isso, ela pode fazer sim. Conheço até alguns surdos, não daqui, né, de outros lugares, que tem seus intérpretes particulares, sim. E essa questão do regionalismo não tem nada que nos impeça, não. Não é... A pessoa pode formular a interpretação da maneira como ela conhece o sinal, né? E dentro daquele contexto, ele vai ser compreendido. Só que numa conversa informal, numa coisa mais assim, amistosa e tal, que de repente pode surgir ali uma dúvida, poxa, que sinal é esse? Então a pessoa pergunta, né? Agora, quando você está vendo uma televisão, ou quando é uma palestra, mesmo que seja pessoalmente e tudo mais, de repente o surdo vai levar um certo tempo para ele compreender o que significa aquele sinal. Mas ele consegue sim, tanto o profissional consegue passar, né, como o surdo, dentro do contexto, ele vai conseguir identificar o que é aquele sinal no contexto que o profissional tentou passar, sim. Ótimo, isso aí. Sara, posso ter a pergunta? Pode. Ai, que bom. Eu fiquei com uma dúvida em relação à estrutura, né? Porque a gente já comentou em aula com a Silvana sobre o surdo ele ter uma estrutura específica, como você também estava falando, da escrita, né, e tudo mais. A gente tenta ter a acessibilidade aí, a gente vê até no Instagram que as pessoas têm colocado legenda, né, nos stories e tudo mais. Você acha que isso ainda isso torna, né, essas legendas, torna mais acessível ou ainda tem que melhorar muito em relação a essa estrutura diferente, né? Porque a gente escreve com tempo verbal, né? Com uma estrutura do português, não com a estrutura daquele que não escuta. Então, existe um programa que ele é específico para inserção de legendas e intérprete. Então, essas legendas, elas são mais confiáveis, vamos dizer assim, né? Ela vai colocar de uma forma correta que o surdo consiga compreender. Mas, independente disso, a lei de acessibilidade, ela diz que a acessibilidade integral, ela precisa ter obrigatoriamente a legenda e o intérprete. Por quê? Porque tem surdo, vamos imaginar. Eu, por exemplo, tive uma aluna surda que ela já era oralizada. Ela ficou surda com 4 anos de idade. Então, quer dizer, ela já dominava, né, um pouco ali do que uma criança até os 4 anos de idade consegue do português. Então, ela oralizava, mas ela ficou surda. Então, ela optou por sinalizar, por usar a Libras. Então, quando se escrevia alguma coisa, ela compreendia sem problema nenhum, porque com 4 anos ela já conseguia ler, né?
ela já tinha mais essa aproximação, essa proximidade com o português. Mas tantos outros surdos que nascem surdos, que já vão direto para a sua L1, que é a Libras, a sinalização, eles não vão compreender o português da mesma forma. Então, o que ele precisa? Ele precisa ter um comparativo. Então, a legenda está ali, ele vai olhar a legenda. Daquela legenda, normalmente, ele só vai conseguir compreender uma ou duas palavras. O que uma e duas palavras soltas faz sentido para uma pessoa? Basicamente nada. Então, se ele tiver essa dúvida, ele vai se reportar a quem? Ao intérprete, que está falando diretamente com ele, né? Então, existe essa necessidade. Ao mesmo tempo que vai ter algum surdo que vai ter muito mais facilidade no português escrito, no caso aí, a gente falando de um surdo que já tenha sido ficado surdo depois, né? Já tenha acesso à língua, e não vai conseguir compreender muito bem o intérprete, vamos imaginar, assim, acontece, tá, gente? Não é todo intérprete que consegue chegar até o surdo, não, tá? E não é também todo intérprete que consegue entender todo surdo. Isso é perfeitamente normal, tá? Então, pode acontecer isso sim, de uma das partes não conseguir se encaixar bem para haver ali uma comunicação bacana. Então, diante da acessibilidade, é isso, precisa ter obrigatoriamente legenda e um intérprete. O Instagram, ele tem ofertado bastante essa questão de legendas, aquelas legendas automáticas, né? São o que as pessoas mais utilizam, elas têm muito mais chances de ter erro, porque corta a palavra, às vezes a maneira como a pessoa fala, né? Então, isso prejudica muito a questão da compreensão do surdo. Então, tem esse, já que agora me fugiu o nome, e ele é específico realmente para a comunidade surda, que ele é mais assertivo na questão da legenda especificamente. Obrigada. Ótimo, acho que é bacana, né? Não é só pensar que a gente colocou legenda e que tá tudo bem, né? É aquela coisa, acho que a Agatha traz essa palavra para a gente, para ficar martelando na nossa cabeça, acho que qualidade, para que a gente faça realmente uma acessibilidade, que a gente promova uma acessibilidade, o que a gente conduza o processo de inclusão realmente de verdade, sabe? Com qualidade, com respeito realmente a todos. E aí, claro que o ideal seria a gente ter sempre legenda, o recurso do intérprete não é o que é possível, mas a gente aí, cada um, né, nas condições que nós temos, nos meios que a gente convive, com as pessoas que a gente convive, que a gente possa fazer a nossa parte, né, Agatha? Acho que é por aí. Nem sempre é possível fazer tudo, a gente não sabe tudo. A Agatha aqui brilhantemente colocou para a gente que está sempre estudando e já é alguém que tem prática, desde 2019, que ela tem essa, né, contou para a gente um pouco dessa história, e não vai parar, possivelmente, enquanto ela estiver atuando, ela vai estar sempre buscando. A vida é isso, né? A gente é professora, a gente não para nunca. A gente é intérprete, a gente não para nunca. O médico tem que ficar se atualizando. Se a gente quer realmente exercer uma profissão com qualidade, isso é necessário, né? Então, eu te agradeço, assim, por a gente poder ouvir uma intérprete que está atuando, que tem esse olhar realmente de qualidade. Não é fazer de qualquer jeito, porque o surdo não merece isso, né, Agatha? O surdo merece algo de qualidade, porque é alguém que tem os mesmos direitos, enfim, toda aquela história que a gente já conhece, mas que chegou uma hora que a gente precisa fazer acontecer. Eu acho que, enfim, a gente está caminhando para isso. Não é o ideal ainda, obviamente que não, mas a gente está caminhando para isso. Te ouvir hoje é uma grande felicidade, porque é uma concretização, assim, de que a gente tem profissionais legais, maravilhosos na área, assim, que a gente pode cada vez mais aprender. Te agradeço muito. Espero aí que a universidade possa fazer várias parcerias contigo para que a gente possa ir cada vez mais aprendendo contigo, tá? Eu queria pedir algum aluno para fazer os agradecimentos para a Agatha, já que eu já falei e agradeci que chega, mas agora em relação à turma, algum aluno que possa fazer aí o agradecimento especial à Agatha. Sara, vai lá, Sara. Agatha, eu te agradeço de olhos abertos, de olhos fechados, de todos os jeitos, porque realmente esse contato, assim, eu nunca tive contato com pessoas que que falam em sinais, não tive esse privilégio, essa oportunidade, não tive,
Mas vocês falando, nossa, enche o coração, vontade de sair aqui do portão e encontrar alguém e falar. Mas foi incrível, eu agradeço de verdade. Essa oportunidade que a gente teve, que a professora te trouxe aí, foi incrível demais. A turma tá aí maravilhada. E que a gente consiga se encontrar outras vezes, né? Eu dei uma olhadinha no YouTube, um tempo atrás eu vi outros vídeos da Silvana com você ali, eu falei, olha, legal. Então, vamos estar sempre olhando, sempre, né, buscando conhecimento sobre a área. E é incrível ver profissionais como você, que estão ali tendo um contato direto, né? Até porque a gente vê essa luta em todos os locais, então eu agradeço muito em nome da turma, porque foi incrível esse encontro. Se desse, a gente ficava até mais, com mais perguntas, mais tempo, porque foi realmente incrível. Obrigada, viu, Agatha, de todo o coração aí, que a gente siga conversando, porque tem muito mais que conversar, tá bom? Obrigada pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente o que você sabe, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, de coração, e eu espero ter, né, esclarecido da forma assim, eu tentei esmiuçar ao máximo, eu espero ter sido bem objetiva, né, naquilo que eu acho que realmente é importante, e poder contribuir um pouquinho com esse olhar, né, com essa questão aí de abraçar mesmo essa causa. E é um trabalho lindo, eu sou suspeita para falar, mas é uma coisa assim, é apaixonante, não tenho outra forma de descrever o que eu vivencio todos os dias, né? E o que a gente recebe deles também. Então, eu sou muito grata por poder fazer esse trabalho, e eu faço realmente todo o meu coração, a todos eles, e eles sabem disso, e eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Né? De novo, eu digo que foi um pouco estranho, porque eu tive que ficar contendo aqui as minhas mãos, mas eu espero realmente ter passado da melhor forma possível, né? A minha experiência para vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada, Agatha. Obrigada, Lulu. Um beijo. Obrigada. Até uma próxima. Beijão. Maravilhoso. Tchau. Até.